Existe uma pessoa no mundo que consegue te convencer de qualquer coisa. Ela pode te fazer comprar o que você não precisa, aceitar uma ideia que você discorda, ou até mesmo mudar completamente a sua opinião sobre um assunto importante. E o que é mais impressionante, você sai da conversa achando que a decisão foi completamente sua. Essa pessoa não é um gênio da manipulação, nem um vendedor nato. Ela simplesmente conhece algo que 99% das pessoas ignora completamente. Como funciona o processo de decisão no cérebro humano. Eu sou Giovanni Begossi, o professor do oratória. Eu vou te revelar exatamente como essa mecânica funciona. E eu não estou falando de truques ou dicas baratas de manipulação. Estou falando de ciência comportamental aplicada à comunicação persuasiva. E eu vou te ensinar um método exato que eu uso para convencer desde um amigo a assistir um filme até fechar negócios milionários. São princípios psicológicos que funcionam com qualquer pessoa, em qualquer situação. Então, pega papel, pega caneta, porque a sua capacidade de influência está prestes a dar um salto quântico. Imagine que sua mente é uma fortaleza com guardas na entrada. Quando alguém chega com ideias novas, os guardas ficam em alerta máximo. Mas quando chega alguém que fala a língua local, demonstra respeito pelas tradições, os portões se abrem naturalmente. O princípio da validação antecipada funciona exatamente assim. Você se torna fluente na língua mental da outra pessoa antes de apresentar suas ideias. Qual que é a sequência? Escute, entenda, valide e depois influencie. Eu vou te dar um exemplo que poderia ter acontecido com você na semana passada. Imagina que a sua esposa, namorada, namorado ou marido queria jantar em casa e você queria sair para comer. Se você quiser convencer o seu amor da forma errada, você vai falar algo mais ou menos assim: amor, vamos sair para jantar. É mais prático e a gente não precisa cozinhar, nem lavar louça. Mas agora, se você quisesse a forma certa, seria: amor, eu sei como você valoriza nossos momentos em casa e é realmente especial quando temos esse tempo só nosso aqui. Primeiro você valida o que a outra pessoa sente ao ficar em casa e depois continua. Eu estava pensando que seria legal sairmos hoje justamente para ter uma conversa tranquila, sem distrações em casa, para aproveitar melhor a nossa companhia. Perceba que não é um ataque à ideia do seu parceiro, da sua parceira, de ficar em casa. Você constrói em cima do valor que ela dá para o tempo de vocês dois em conjunto. Se você já falhou em convencer alguém, com esse exemplo você vai entender perfeitamente o porquê. A validação antecipada funciona porque satisfaz uma necessidade humana fundamental: ser compreendido. Quando você demonstra que entende genuinamente a perspectiva da outra pessoa, ela baixa automaticamente essas defesas mentais. A fórmula é simples. Identifique algo que a pessoa valoriza sobre o assunto, valide genuinamente esse valor e depois apresente a sua proposta como uma extensão natural desse valor. Isso é muito avançado. E você não vai estar só mudando a opinião da pessoa, você vai estar, porventura, evoluindo ela. Agora, para ajudar na sua evolução, deixa eu te falar uma coisa. O cérebro humano tem algo muito fascinante. Ele toma decisões em segundos, mas demora horas para explicar o porquê. A emoção que você sente no momento da escolha determina a sua decisão. A lógica vem depois, para justificar o que já foi escolhido. Por isso que o princípio do espelho emocional explora essa mecânica. Em vez de bombardear a pessoa com argumentos lógicos, você primeiro cria um estado emocional ideal para ela aceitar o que você tem a dizer. Deixa eu te contar como que eu usei isso para convencer um amigo meu a começar a fazer exercícios comigo, porque não sei se você percebeu, mas tô ficando no shape, tô melhorando nessa questão. E ele é daqueles que odeia academia, assim como eu odiava, e acha que tudo isso é uma perda de tempo. Ah, eu vou pagar para levantar peso, vou pagar para trabalhar. Você conhece alguém assim? E se eu chegasse falando de saúde, músculos, benefícios científicos, ele ia simplesmente me ignorar. O que eu fiz foi diferente. Eu comecei contando como eu me senti depois de um mês treinando. Nossa, não é nem questão de ficar forte, é incrível como eu acordo mais disposto, durmo melhor e principalmente como eu me sinto mais confiante no meu trabalho. Parece que eu tenho mais energia mental para resolver até problema. Enquanto eu falava e observando a linguagem corporal dele, percebi que quando eu mencionei a parte da confiança e da energia, ele se inclinou um pouquinho para frente, interessado. Aí já demonstra que é o momento certo de prosseguir. Aí eu falei: você não quer experimentar só para ver como se sente?
A gente pode começar segunda-feira, só meia horinha. Funcionou porque eu não tentei convencê-lo de que o exercício era bom. Eu criei nele o sentimento de curiosidade sobre como seria ter mais energia e confiança na vida dele. E quando uma pessoa está curiosa e esperançosa, ela naturalmente quer experimentar. Essa técnica tem 3 passos simples. Primeiro, defina qual emoção a pessoa precisa sentir para dizer sim. Segundo, conte uma história ou compartilhe uma experiência que desperte exatamente essa emoção nela. E terceiro, faça sua proposta no momento em que a emoção estiver mais forte. O espelho emocional funciona porque você está amplificando desejos que já existem dentro da pessoa, não criando desejos artificiais. E já que estamos falando de desejos, vou te dar uma máxima interessante. Quanto mais desejos, mais problemas. Como assim, Giovanni? Aqui está um paradoxo da mente humana. Quanto mais opções damos para alguém, mais difícil fica decidir. Mas quando oferecemos poucas opções extremamente bem estruturadas, a pessoa se sente no controle da decisão e não é tomada pela inação. Eu vou te ensinar agora o truque mais poderoso de persuasão que eu conheço. Fazer a pessoa sentir que está no controle total da decisão, mesmo quando todas as opções levam ao resultado que você quer. Esse é o princípio da escolha dirigida ou da indução. Esse princípio funciona porque explora uma falha na nossa programação mental. O cérebro interpreta escolher entre A e B como total liberdade, mesmo quando ambas opções levam ao resultado final que foi você que escolheu. Parece complexo? Calma que eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você tem um sobrinho de 12 anos que odeia estudar matemática. Se você chegasse nele falando, você precisa estudar matemática, seria guerra na certa. Mas se você também desse várias opções de como estudar, seu sobrinho talvez ficasse confuso e provavelmente ficaria parado e não escolheria nada. Agora, imagine que você chega e diz, olha, você prefere estudar matemática meia hora depois do almoço assistindo videoaulas no YouTube ou prefere 1 hora à noite comigo te ajudando com os exercícios? Percebe o que aconteceu? Ele não estava escolhendo se ia estudar matemática. Estava escolhendo como ia estudar. E a mente dele se foca na logística da decisão, não na resistência ao estudo. Aí vamos dizer que ele escolheu a opção dos vídeos de YouTube, que era só meia horinha. E desde então tem estudado todo dia sem reclamar. Por quê? Porque foi uma decisão dele. Agora vamos lá. A estrutura da escolha dirigida, para dar certo, tem 4 elementos essenciais. Primeiro, ofereça 2 opções. Segundo, ambas as opções devem atender ao seu objetivo principal. Nenhuma delas leva a você perder. Número 3, as diferenças entre elas são apenas detalhes secundários. E quarto, você deixa a pessoa decidir sem pressa. Vamos para um outro exemplo, para ficar ainda mais claro. Você quer dar a cartada final para convencer um cliente a comprar o seu produto. Em vez de perguntar, você quer comprar? Essa pergunta tem 2 respostas, sim ou não. Que tal você dizer, você prefere começar com um pagamento à vista com desconto ou parcelar sem juros em 6 vezes? O poder dessa técnica está no que acontece no cérebro. Quando fazemos uma escolha, liberamos dopamina, o neurotransmissor do prazer. A pessoa associa sua proposta com um sentimento positivo. Agora, a fórmula para convencer qualquer pessoa está quase pronta. Só falta uma única coisa. Se inscrever no canal! Não, calma, tem mais um princípio. Mas, poxa, você tá aqui até agora, não tá inscrito? Não deixou o like? Poxa, ajuda a gente, por favor, para pagar as contas aqui. Mas vamos lá para mais um princípio que vai te deixar a pessoa mais persuasiva que você conhece, que é o princípio da ancoragem temporal. Mas já que a gente tá falando do canal, vou dar um exemplo relacionado a isso. O que é a ancoragem temporal? É eu chegar para você e dizer, se você curtir esse vídeo e se inscrever no canal hoje, daqui a um mês, você vai ser a pessoa que sabe falar sobre tudo, com todo mundo, convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. E ainda por cima, depois de um mês, você vai ver uma pessoa que você odeia tendo todo esse poder de persuasão e você não. Quando eu digo isso, o que vai passar na sua cabeça é o quanto você deveria estar acompanhando semanalmente o canal do Professor da Oratória. Então não comete esse erro e se inscreve. Voltando para o princípio da ancoragem temporal, ele resolve o maior problema da persuasão humana, que é a falta de ação. Quando a pessoa não age, não se mexe. E a mente humana tem uma tendência natural de adiar decisões, mesmo quando ela já está convencida de fazer aquela decisão. A gente chama isso de procrastinação cognitiva. E a pessoa concorda com você, vê a lógica, sente a emoção, mas pensa, depois eu faço isso. Resultado, ela nunca faz. A ancoragem temporal quebra esse padrão, criando uma janela específica de oportunidade. Não é uma pressão psicológica agressiva, é uma razão genuína para agir.
dentro de um prazo determinado. O processo funciona em 3 camadas. Primeiro, você apresenta um benefício real que expira em uma data específica. Segundo, você conecta esse prazo com fatores externos genuínos, nunca inventados. E terceiro, você oferece uma alternativa para quem não consegue agir no prazo, mantendo a relação respeitosa. Quer um exemplo para ficar mais claro? Imagine que você fala algo assim para o seu cliente. O fornecedor confirmou esse preço especial só até sexta, que é fechamento do trimestre deles. Ou então, a vaga do curso abre apenas 2 vezes por ano. A próxima vai ser só em setembro. São fatores reais, não fatores artificiais. Essa ancoragem temporal funciona porque transforma uma decisão abstrata em uma oportunidade concreta, com data de validade. Isso ativa o centro de urgência do cérebro sem gerar uma pressão negativa. Agora, eu vou juntar tudo isso que eu te ensinei e uma única fórmula que funciona em qualquer situação. Tá preparado? Então vamos lá. Anota: validação, estado emocional, escolha dirigida, ancoragem temporal. Quem entendeu isso aqui entendeu tudo. Deixa eu mostrar essa fórmula completa com um exemplo que quase todo mundo já viveu ou vai viver. Você quer convencer os seus pais a te emprestarem o carro para uma viagem de fim de semana com os amigos. Primeiro, validação. Pai, sempre admirei como vocês são cuidadosos com o carro e como mantêm ele impecável. Essa responsabilidade de vocês me ensinou muito sobre cuidar das coisas importantes. Segundo, emoção. Eu lembro de como vocês ficaram felizes quando eu voltei daquela viagem com os primos no ano passado, contando todas as experiências e viram como foi importante para mim ter esses momentos com pessoas que eu gosto. Terceiro, escolha dirigida. Para essa viagem, vocês preferem que eu volte no domingo à noite, para vocês terem o carro segunda cedo, ou posso voltar segunda de manhã e deixar o tanque cheio para vocês? E quarto, ancoragem temporal. O pessoal só consegue folga nesse final de semana específico, porque depois tem compromissos como provas na faculdade e trabalho. Provavelmente, depois desse discurso, desse pitch, eles vão deixar o carro com você. E o que aconteceu aqui nesse exemplo? Você não tentou convencê-los de que eles deveriam emprestar o carro. Você guiou eles através de um processo mental natural, onde eles chegaram à conclusão de que fazia sentido te emprestar. A mágica dessa fórmula é que ela trabalha com a psicologia natural da tomada de decisão. Não força nada, apenas guia o processo de forma respeitosa e genuína para onde você quer. Pratique essa sequência em situações pequenas primeiro. Convença um amigo a ir em um restaurante que você quer, um familiar a assistir uma série que você indicou, um colega a trocar de horário com você no trabalho. Quando dominar essa mecânica, aplique em situações mais importantes. Em 1 mês, usando essa fórmula, você vai se tornar aquela pessoa que consegue convencer qualquer um de qualquer coisa. E a sua capacidade de influência nunca mais será a mesma. Te vejo no próximo vídeo.